Fala galera, sossegado? Olha só, a aula já vai começar. Não se esqueça de baixar o material aqui no nosso link. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para outras aulas que você pode acompanhar com a gente aqui. Beleza? Tamo junto! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de resolução de questões de legislação tributária federal. Nessa aula aqui nós vamos resolver questões da base de cálculo do IPI, ou seja, o seu valor tributável. Bom, e sem perder tempo a gente já vai aqui para o nosso material. A primeira questão é uma questão da Carlos Chagas, né? Caiu lá no auditor fiscal lá do Maranhão, 2016. Então vamos lá. A empresa de Marcelo está considerando a hipótese de importar cestas de Natal do exterior para revendê-las por ocasião das festas de fim de ano. Se ela efetivamente realizar essas importações, terá de recolher todos os tributos incidentes sobre a mercadoria importada. Lembrando que cesta de Natal é produto industrializado em princípio. Depois a gente vê lá no RIP que cesta de Natal está excluída do conceito de industrialização, mas, em princípio, você montar uma cesta de Natal seria uma operação de industrialização pelo artigo 4º do RIP. Mas o X da questão não é se é cesta de Natal ou não, é a gente verificar como que se forma, né, a base de cálculo dos tributos devidos no desembaraço aduaneiro. Seguimos aqui. Se realizar, terá que recolher os tributos. Não havendo disposição de lei em contrário, e considerando que essa importação será feita em dólares americanos, o valor tributário dessa transação em reais, de acordo com o CTN, será apurado de que forma? Veja, o valor tributável tem que ser apurado na data de ocorrência do fato gerador. Então o CTN diz que, salvo disposição de lei em contrário, você tem que converter para reais, né, a moeda estrangeira com base na cotação do dia da ocorrência do fato gerador. Beleza? E se tratando do IPI, no dia em que ocorre o desembaraço aduaneiro. Então vamos lá. Será apurado mediante o valor tributável, olha lá, alternativa A. A aplicação da alíquota do imposto correspondente diretamente sobre o valor tributário expresso em dólares americanos, tratando-se de incidência de imposto federal ou estadual que deva ser pago pelo importador em moeda conversível. Você vai aplicar a alíquota direto sobre a moeda estrangeira? Se você fizer isso, você vai dizer que a empresa, por exemplo, tem que pagar tantos dólares de tributo. Você tem que converter o valor tributável para reais e aí sim se aplica a alíquota do tributo. Legal? Alternativa B. Sua conversão em moeda nacional ao câmbio do dia da notificação da efetivação do lançamento tributário apenas quando se tratar de impostos estaduais e municipais. Você vai fazer a conversão de acordo com a data do lançamento? Não! Você tem que fazer a conversão de acordo com a data da ocorrência do fato gerador. Legal? Que diz o CTN, o que acontece antes do fato gerador ou depois é irrelevante para a sua quantificação. Então você não poderia ficar com o câmbio em aberto. Alternativa C, sua conversão em moeda nacional ao câmbio do dia da ocorrência do fato gerador da obrigação, salvo disposição de lei em contrário. É isso que eu falei para você, a regra? Sim. Você converte o câmbio pela data de ocorrência do fato gerador, aí você define, né, o valor tributável e aplica a alíquota do tributo sobre este valor, né? Então aí nossa resposta, alternativa C. Vamos ver as outras, né? D,
a aplicação da alíquota do tributo correspondente diretamente sobre o valor tributário expresso em moeda estrangeira? Não. Não pode se calcular o tributo sobre moeda estrangeira, senão você chegar num tributo devido em moeda estrangeira e isto não faz sentido. Ok? Por fim, sua conversão em moeda... terminou. Tratando-se de incidência de tributo federal, que deve ser pago em moeda conversível, nada a ver. Alternativa E, sua conversão em moeda nacional ao câmbio do dia da efetivação do lançamento? Não, porque senão o fisco ia ficar esperando um câmbio bom para fazer o lançamento e o contribuinte ia ser prejudicado. Não faz sentido. Compreende? Beleza? Então converte em reais de acordo com o dia em que ocorre o fato gerador do tributo. Muito bem. Questão 2, Carlos Chagas, fiscal da Cefaz, Rio de Janeiro, 2014. Ao atribuir a competência tributária para a União, a Constituição Federal estabelece, vamos lá, artigo 153, compete à União instituir o IPI. Por outro lado, ao atribuir a competência para os Estados, determina a Constituição Federal que compete aos Estados instituírem o ICMS. Em várias operações realizadas por empresas que se caracterizam como contribuintes tanto do IPI como do ICMS, temos a incidência dos dois impostos de forma concomitante. Para um pouquinho aqui. É possível a incidência concomitante de IPI e ICMS? Sim, eu te expliquei isso no nosso curso de teoria. O Supremo Tribunal Federal diz que quando a dúplice incidência de tributos sobre a mesma manifestação de riqueza decorre da Constituição Federal, que essa dúplice incidência está ok, está resolvida. Beleza? Ela é possível. Então sempre vendem os produtos industrializados colocados no comércio, em regra, são mercadorias. Então a regra é que quando tem IPI, tem ICMS. Tranquilo? Seguimos aqui. E aí surge a questão, né, de um tributo incidir sobre o outro, e nós vamos ver na questão exatamente isso. Segue aqui comigo. Nesse sentido, considere a indústria vendendo seu produto a... Aí nós temos algumas operações, e a questão vai perguntar quando que o IPI integra a base de cálculo do ICMS. Aí eu já te lembro um ponto importante. O ICMS sempre integra a base de cálculo do IPI. Ah, professor, mas eu sei aí que o Supremo falou que o ICMS não está na base de cálculo do PIS e da COFINS. É, falou, mas isso é só para o PIS e para a COFINS. Tranquilo? Para o IPI, o ICMS está na base de cálculo. Então, o ICMS está na base de cálculo do IPI. Agora, nem sempre o IPI está na base do ICMS. Ah, como funciona isso? Veja. Quando a operação é realizada entre contribuintes do ICMS e quem adquire não é consumidor final, o IPI fica fora da base de cálculo do ICMS. Por quê? Porque esse IPI vai virar custo de quem adquire o produto, que vai repercutir no preço da revenda e, portanto, a hora que incidir na revenda, por tabela, o IPI vai estar na base do ICMS, mas como custo do produto. Tranquilo? Agora, se a operação é direto com o consumidor final, então, por exemplo, uma indústria fez lá um refrigerante e está vendendo direto para o consumidor final. Se você vende direto para o consumidor final, aí não tem jeito. Aí tem que incidir o ICMS sobre o IPI, porque não haverá uma outra operação posterior tributável. Tranquilo? Lembrado isso, vamos ver a questão. Então, olha lá. Quais são as operações que nós temos aqui? Primeira operação, uma construtora vai utilizar um produto adquirido em obras de construção civil. Construtora é consumidor final? Resposta sim, porque a construtora não paga nem ICMS e nem IPI na construção civil. Beleza? Então, quando está vendendo alguma coisa para uma construtora, você está vendendo para consumidor final. Portanto, se a operação tiver IPI, o IPI tem que entrar na base do ICMS e o ICMS sempre está na base do IPI. Veja aqui, olha lá. Nesse caso da construtora, o ICMS vai incidir sobre o IPI. E o IPI vai incidir sobre o ICMS. O IPI sempre incide sobre o ICMS. Muito bem. A segunda hipótese é um comerciante revendendo um produto para alguém em outro estado. Veja. Volta aqui, ó.
O comerciante, revendedor de outro estado. Então, eu, comerciante, estou vendendo um produto para um revendedor de outro estado. Pergunta, quem está comprando é consumidor final? Não, é um revendedor. Quem está comprando é o revendedor, é porque ele vai fazer uma operação posterior tributada, certo? Beleza. Se ele vai fazer uma operação posterior tributada, eu não preciso fazer o ICMS incidir sobre o IPI na operação entre o industrial e o seu cliente. Veja aqui, ó. Então, aqui neste caso em particular, quando está se vendendo para alguém que não é consumidor final, o IPI não entra na base de cálculo do ICMS, mas o ICMS sempre está na base de cálculo do IPI. Por quê? Porque o ICMS está no preço do produto. E o IPI incide sobre o valor total da operação. Tranquilo? Mas nesse caso, o IPI não está na base do ICMS, porque haverá uma operação posterior tributada pelo ICMS, o IPI vira custo e acaba entrando no preço, acaba sendo tributada na etapa posterior da cadeia produtiva. Terceiro, um comerciante, revendedor também do mesmo estado. Muda se é de um estado ou do outro? Não, não muda. Legal? Então, quando você vende para um revendedor, o IPI não está na base do ICMS. O ICMS sempre está na base do IPI, mas o IPI nem sempre está na base do ICMS. Quarto, outra indústria que vai utilizar como matéria-prima. Pergunta, essa indústria que vai usar como matéria-prima, vai fazer uma operação posterior tributada pelo ICMS? Sim, porque ela vai produzir algo. Então, de novo, o ICMS não vai incidir sobre o IPI, mas o IPI sempre incide sobre o ICMS. Por fim, uma indústria, né? Está vendendo para outra indústria que vai utilizar como bem do ativo imobilizado. Se a indústria vai usar como bem do ativo imobilizado, ela não vai fazer uma operação posterior tributada, porque ela não vai dar saída neste bem. Logo, se não vai ter uma operação posterior tributada, o IPI tem que integrar a base de cálculo do ICMS, né? O ICMS vai incidir sobre o IPI. Lembrando que o IPI sempre incide sobre o ICMS. Ok? O IPI sempre incide sobre o ICMS. O ICMS nem sempre incide sobre o IPI. É um tributo dentro do outro. Então, das operações que nós temos, 1 e 5, o ICMS vai incidir sobre o IPI, 2, 3 e 4, não. Olha lá, o IPI será incluído na base de cálculo do ICMS apenas nos casos constantes. Quando? Quando que o IPI vai estar na base do ICMS? É só a gente ver aqui, ó. O IPI vai estar na base do ICMS em 1 e 5. Portanto, a nossa resposta é a alternativa E. Vamos à próxima. Uma questão autoral. Um comerciante atacadista de brinquedos, situado em São Paulo, realiza no mês de janeiro de 2015 a importação de 1.000 bonecas fabricadas na China. No desembaraço aduaneiro, realizado ainda em janeiro de 2015, o comerciante realiza o pagamento do imposto de importação 10.000. Se o imposto de importação com alíquota de 10% foi 10.000, o valor da importação foi de 100.000. Seguimos. Então, o valor da importação é de 100.000. E ele pagou um IPI vinculado à importação de 22.000. Por que o IPI foi 22.000 com alíquota de 20? Por que não deu 20? Se o imposto de importação com alíquota de 10% deu 10.000, por que o IPI com alíquota de 20 deu 22? Porque o IPI incide sobre o imposto de importação. A base de cálculo do IPI é o valor aduaneiro mais o imposto de importação mais demais encargos cambiais. Ok? Então, o imposto de importação entra na base de cálculo do IPI. Veja aqui, o valor aduaneiro é 100.000. O imposto de importação é sobre o valor aduaneiro, deu 10.000. Somando o valor aduaneiro mais o imposto de importação, 110.000. O IPI é 20%, então deu 22.000. Muito bem. No mesmo mês em que é realizada a importação, o comerciante vende todas as bonecas importadas para um varejista estabelecido no Rio de Janeiro e realiza a competente entrega das mercadorias. O preço de venda das bonecas ao varejista foi de 300.000, já incluído o ICMS 36.000, ou seja, uma alíquota de 12%, né, uma operação interestadual, e o frete cobrado pelo vendedor no valor de 1.000. Então, o frete já está aí dentro. E a questão pergunta
qual é o valor da fatura, ou seja, qual a conta que você manda para o comprador pagar. Você vai pedir para o comprador pagar o quê? O valor do produto, mais o IPI, porque o IPI é por fora, legal? E se no valor já tiver o frete já está dentro. Se o frete estiver por fora, você soma o frete também. Beleza? Aqui está falando que o frete já está dentro e o ICMS já está dentro. Então o preço de venda foi 300 mil, já com ICMS e frete. Qual é o valor da fatura? Quanto que você vai falar para o cara te pagar? É a nota de venda? Apenas não, é a nota de venda. E aí já pus o frete aí dentro, né? Está dentro do preço. Mais o IPI, porque o IPI é sempre por fora. O IPI está sempre calculado por fora do preço. Legal? Então aí nós ficamos, ó, a fatura vai ser os 300 mil, que é o valor do produto, mais 20% sobre os 300 mil, 60 mil. Portanto, a fatura será no valor de 360 mil reais. Beleza? E aí a gente vem aqui e vamos achar a nossa resposta, né? Ó, e a nossa resposta é a alternativa A. O valor da fatura será de 360 mil reais. Beleza? Então guarda isso aí para sua prova, né? Que a fatura, o valor cobrado do cliente é o valor da nota fiscal mais o IPI, porque o IPI está sempre por fora. Se o frete estiver fora do preço do produto, eu cobrar o frete separado, tem que somar o frete também. Porque o frete, na literalidade do RIP, entra na base de cálculo do IPI. Pelo STJ não entra, mas pelo RIP está lá dentro. Beleza? Bom, questão número 4, também é uma questão autoral bem legal. Vamos lá. No mês de fevereiro de 2014, um estabelecimento industrial fabricante de pneus adquiriu borracha industrializada nas seguintes condições. Então é um fabricante de pneus que está comprando borracha. Para que o fabricante de pneus compra borracha? Para fazer pneu. Portanto, ele está comprando uma matéria-prima. E você já sabe que quando o industrial compra matéria-prima, ele pode ter direito de crédito do IPI. Para ter crédito, ele tem que ter débito na saída, beleza? E além disso, ele tem que ter uma incidência na entrada ou algumas situações excepcionais que eu vou relembrar aqui para você. Então vamos lá. Primeiro ele compra de um revendedor atacadista, não equiparado a industrial. E não tem IPI na nota, até porque esse atacadista é um não equiparado. Quando uma indústria compra um bem de produção de um atacadista não equiparado, essa indústria pode calcular um crédito de IPI. Ela calcula um crédito de IPI. Ela pega, vem aqui comigo, ela pega o valor da aquisição, olha lá, os 10 mil, divide por 2, ela vai calcular um crédito sobre metade do valor da aquisição. Então ela vai calcular um crédito sobre 5 mil. Então ela pega metade do valor da operação de aquisição e multiplica pela alíquota do IPI. Aí você fala, mas professor, a questão não deu a alíquota do IPI. Deu sim. Você tem que conseguir ler a questão direitinho, chega aqui comigo. Olha a terceira operação, uma importação com o IPI na DI de 2.000, sendo o valor da DI já acrescido do imposto de importação, ou seja, a base de cálculo do IPI no desembaraço aduaneiro é 20. Se o IPI devido na importação é 2 e o valor aduaneiro mais o imposto de importação é 20, qual é a alíquota do IPI deste produto? 10%. Porque a alíquota do IPI do desembaraço aduaneiro é a mesma do mercado interno. Compreendeu? A alíquota está lá na TIP. Beleza? Então a alíquota é 10%. Se calculou um crédito aí de R$500. Bom, segunda operação. Adquiriu borracha também do revendedor atacadista equiparado ao industrial que não destacou nenhum IPI na nota. Ou seja, o revendedor atacadista fez uma operação irregular. Porque se ele é um atacadista de bens de produção equiparado, ele tem que dar saída com IPI, mas não destacou IPI. Se você comprar bens de produção de um atacadista equiparado ou de um fabricante de insumos e não tiver um IPI destacado, você não pode se creditar. Ah, mas teria um IPI devido, mas se não foi destacado, não pode se creditar. Beleza? Então tá aí anotado, sem crédito. Terceira operação. A importação. IPI registrado na DI de 2.000, o valor da DI acrescido do imposto de importação, 20. Tem direito de crédito dessa borracha importada? Tem, porque você vai fabricar pneus com ela.
essa borracha é uma matéria-prima. E eu pus essa informação até para você saber a alíquota do IPI também, né? Então tá lá, ó, um crédito de R$2.000, que é o valor do IPI pago lá no desembaraço aduaneiro. E agora também se comprou de um revendedor, só que aí optante do Simples Nacional, sem destaque de IPI, valor da nota de R$5.000. Quando se adquire insumos de optantes do Simples Nacional, não há direito de crédito. Aí você podia falar, mas professor, a empresa do Simples vai pagar alguma coisa de IPI? Vai, mas ela não transfere crédito. Legal? Então a empresa que é do Simples Nacional não tem crédito de IPI e não transfere crédito para os seus clientes. Beleza? Então aqui é sem crédito. O total de crédito, então, se a gente somar aqui, é R$2.500. A gente continua. Então, crédito total, R$2.500. A gente continua. Sabendo-se que, ainda no mês de fevereiro, 10% do estoque dessas matérias-primas foi furtado por um funcionário. Bom, se 10% das matérias-primas foi furtado por um funcionário, a empresa não vai ter saídas tributadas relativas a essas matérias-primas que foram furtadas. Quando você tem furtado o seu estoque, furta-se junto os seus créditos de ICMS e os créditos de IPI. Os seus créditos são furtados juntos. Por quê? Para você ter crédito de ICMS ou crédito de IPI, você tem que ter débito na saída. Esta é a regra. Então, se você não tem o débito na saída porque o seu estoque foi furtado, você perde o crédito, porque para ter o crédito tinha que ter o débito. Compreendeu? E é na proporção. Então, aqui, se houve 10% das matérias-primas foram furtadas, a empresa perdeu 10% dos créditos. E aí, continuando, considerando apenas as informações, qual é o valor do crédito no encerramento desse mês? Ela só fez isso. Qual é o valor do crédito? Olha a continha. O crédito total que ela tem direito é os 2.500, mas multiplicado por 90%. Que ela perdeu 10% dos créditos. Portanto, ela perdeu aqui R$250. O crédito total, então, é 2.250, alternativa A. Legal? Essa questão é bem interessante porque ela vai te mostrando, né, os passos para você poder calcular o crédito do IPI nessa situação. Beleza? Vamos para a próxima, quinta questão. Analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. O RIP permite a dedução de descontos, diferenças ou abatimentos na apuração da base de cálculo do IPI. É verdade isso? Não. O RIP não permite a dedução de descontos, qualquer desconto. O RIP veda a dedução de descontos, inclusive os incondicionais. Essa norma do RIP que veda descontos incondicionais está suspensa pelo Senado. Então, desconto incondicional você pode tirar da base de cálculo do IPI. Já o desconto condicional você não pode tirar. Então, se vem uma afirmação genérica dessa, e o RIP permite a dedução de descontos, diferenças ou abatimentos, isso é falso, porque o RIP não permite nem o desconto incondicional. Beleza? Bem importante, hein? Segunda assertiva. Caso a indústria realize a comercialização de um produto fabricado com a chamada cláusula FOB, né? Eu pus aí entre aspas, porque essas incoterms, né, são para o comércio exterior, ok? Mas eu pus isso só para você entender que o frete não vai ser do vendedor. Legal? Não é o vendedor que vai botar o frete ou vai cobrar o frete. Tranquilo? Aí seguimos. Caso a indústria realize a comercialização de um produto fabricado com a chamada cláusula FOB, o valor do frete relativo à entrega deste produto ao comprador nunca integra a base de cálculo do IPI. Quando você vê nunca, sempre, você já fica com receio, né? E você está certo. Porque veja, quando o frete não é cobrado pelo vendedor, em princípio, esse frete fica fora da operação. E, portanto, não teria IPI sobre esse frete. Se esse frete está fora, se não é o vendedor que cobra o frete. Mas qual foi a preocupação do regulamento? Por que essa assertiva não está certa, né? Porque no regulamento se pensou em uma empresa, partícipe de um grupo econômico, vender o produto com valor aviltado para baixar o IPI e cobrar um frete bem alto por outra empresa do mesmo grupo econômico, de forma a deslocar o valor da operação para o frete,
já que o frete, se for dentro do mesmo município, paga só ISS, que tem uma alíquota pequena. Se for um frete interestadual ou intermunicipal, vai pagar o ICMS, mas o produto já paga. E frete não tem IPI. Compreendeu? Então era um jeito de fugir da tributação. Então o que diz o regulamento? Que o frete integra o valor da operação quando é cobrado pelo próprio vendedor, e aí aqui na questão isso não se aplicava, ou quando ele é cobrado por empresa interdependente, empresa que tem relação com o vendedor. Ok? Então esse nunca aí mata a questão. O 3, a terceira assertiva, diz que não há incidência de IPI nas saídas de produtos a título de consignação mercantil. O que é consignação mercantil? Quando você dá a saída no produto, alguém vai ficar com esse produto, não está comprando de você e vai tentar vender. É parecido com consignação de carro usado. Legal? Na consignação mercantil, você fabricou o produto e deu a saída, não deu? Tem fato gerador do IPI. O IPI não incide só em operações de compra e venda. Se você deu uma saída de um produto que você fabricou, tem fato gerador do IPI, ponto final. Ah, mas não foi compra e venda. Irrelevante. Legal? Então, na consignação mercantil, assim como na consignação industrial, existe fato gerador do IPI normalmente. Então, está errada também a terceira assertiva. E aí ele pergunta a nossa resposta, né? Nossa resposta é: todas as assertivas estão erradas. Legal? E nós vamos fazer agora a última questão dessa nossa aula. Vamos a ela. Mais uma questão autoral. Assinale a correta. Alternativa A. O frete internacional sempre integra a base de cálculo do IPI devido no momento do desembaraço aduaneiro. Aí apareceu um sempre, que nem o nunca. Você já fica com medo, não é verdade? Agora veja. Qual é a base de cálculo do IPI no desembaraço aduaneiro? É o valor aduaneiro acrescido do imposto de importação, acrescido de demais encargos aí da operação. Quando você vai estudar valor aduaneiro é sempre o valor do produto no porto de destino, no lugar de destino. Não importa se a operação foi FOB, foi CIF ou qualquer outro incoterm. O valor tributável é o valor do produto no local do desembaraço aduaneiro. Portanto, o produto tem que ser transportado, não é do outro país para chegar no nosso. Então, o valor do frete sempre está no valor aduaneiro. E se o valor do frete sempre está no valor aduaneiro, o valor do frete internacional sempre está na base de cálculo do IPI. E aqui, apesar, então, da gente ter o sempre, está correto. Beleza? Apesar da gente ter o sempre, está correto. Tranquilo? Seguimos. Alternativa B. Segundo o entendimento do STJ, os juros embutidos nas denominadas vendas a prazo podem ser excluídos no cômputo da base de cálculo do IPI. É isso que pensa o STJ? Não. Venda a prazo é aquela em que o vendedor financia o comprador. Que o vendedor vende o produto mais caro para receber em vezes. Na venda a prazo, o produto é vendido mais caro. Se ele é vendido mais caro, o IPI acaba incidindo sobre esse valor maior. Isso se difere das chamadas vendas financiadas. Vendas financiadas, você põe uma financeira para financiar o comprador. Nas vendas financiadas, o vendedor recebe à vista. E, portanto, ele vende o produto mais barato porque ele vende à vista. E depois o consumidor vai pagar a financeira. A financeira vai pagar IOF sobre a operação de crédito. Mas o IPI e o ICMS do vendedor vai ficar menor, porque a operação será feita por um valor menor. Ok? Mas veja o que diz aqui a alternativa. Que os juros embutidos nas vendas a prazo poderiam ser excluídos no cômputo? Não. Porque esses juros fazem parte do preço do produto. Você compra uma TV por R$5.000 e vai pagar em 10 de 500. Tem juros embutidos? Tem. Pode tirar esses juros do valor da operação? Não. Tranquilo? Terceira, alternativa C. Todas as modalidades de desconto são irrelevantes para a definição da base de cálculo do IPI. Tá certo isso? Não. O desconto condicional é irrelevante. O desconto incondicional pelo RIP seria irrelevante também. A alternativa estaria certa pelo RIP. Mas esse dispositivo do RIP, que diz que o desconto incondicional não pode ser tirado da base de cálculo do IPI, está com eficácia suspensa pelo Senado Federal.
por conta de decisão do Supremo Tribunal Federal, que chegou à conclusão que o desconto incondicional muda o valor da operação e, ao mudar o valor da operação, tem que impactar na base de cálculo dos tributos. Legal? Então aqui não está certo, porque o desconto incondicional pode ser descontado, pode ser abatido do valor da operação para a definição da base de cálculo do IPI. Alternativa D. Na renovação, a base de cálculo do IPI corresponde ao valor agregado na operação. Ou seja, o IPI incide sobre o lucro bruto. É verdade isso? Não. Na renovação, o valor que pode ser excluído é apenas o custo de aquisição do produto usado, e não todos os custos relativos à operação. Isso é diferente, né? Porque você não vai recalchutar um pneu, aí você tem o pneu que você comprou, beleza. Mas você vai usar mais um monte de coisa para recalchutar, não vai? Esse monte de coisa que você vai usar não pode deduzir, não. Você pode deduzir só o custo do produto usado. Legal? E por fim, na industrialização por encomenda, o encomendado pode excluir o valor dos insumos recebidos do encomendante na apuração da base de cálculo do IPI. Olha, em regra é isso. Mas se o encomendante for consumidor final, aí o encomendado tem que incluir o valor dos insumos recebidos gratuitamente do encomendante na base de cálculo do seu IPI devido, porque não vai haver uma operação posterior tributável. Bom, essa questão que nós temos aí é da ESAF 2012. Vamos lá. De acordo com a legislação tributária do IPI, julgue os itens abaixo, classificando-os como corretos ou errados. Em seguida, escolha a opção adequada às suas respostas. Primeira assertiva. O saldo credor do IPI, acumulado em cada trimestre calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou fabricado a alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado na forma prevista em lei. Se você lesse essa alternativa com cuidado, você vai ver que ela está perfeita, né? Ele nem queria que você soubesse quais são as utilizações previstas em lei. Ele só disse, no final de cada trimestre, se você tiver um saldo credor de IPI, você pode utilizar nos termos da lei. Está perfeito isso? Sem dúvida nenhuma. Legal? Segunda assertiva. A incidência do IPI na importação de produtos industrializados depende do título jurídico a que se der a importação. Por isso, a lei exclui da sujeição passiva do IPI a pessoa física na condição de importadora de produtos industrializados para uso próprio. É isso, depende do título jurídico a que se der a importação? Não. O fato gerador do IPI ocorre independentemente do título jurídico da operação. Então, se uma pessoa física importa, tem IPI. Se uma empresa importa, tem IPI. Se uma pessoa física importa para usar, tem IPI. Importa para revender, tem IPI. Se uma indústria importa para ser matéria-prima, tem. Um produto intermediário, tem. Para revenda, tem. Para uso próprio, tem. Legal? Essa é a ideia da legislação do IPI. Você sabe que o STJ embarcou aí, né? Uma barca meio furada, né? Embarcou numa furada, entendendo que importações para consumo próprio não tem IPI, não é verdade? Teve que voltar o STJ atrás apenas em relação à importação de veículo por pessoa física, porque o Supremo decidiu que tem IPI. Mas a questão não fala nada de jurisprudência. Legal? E ainda nós temos essa ressalva da importação de veículo por pessoa física. Então, pensando na lei nua e crua, é irrelevante o título jurídico a que se dá a importação. Portanto, a segunda assertiva está incorreta. Terceira assertiva. Segundo o entendimento atual do STJ, é devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição a seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do fisco. Que caso é esse? Imagina que o contribuinte deixa de registrar oportunamente um crédito por conta de um ato da Receita Federal que dizia que o creditamento era descabido. Então o contribuinte confia na Receita, não registra o crédito.
Depois passa um tempo, ou vai um advogado na empresa e fala que bobeira esse ato da Receita é errado, é inválido, fere a lei, fere a Constituição, ou o Poder Judiciário reconhece isso. Ou seja, chega um momento em que fica caracterizado que o contribuinte não registrou o crédito oportunamente, não porque ele dormiu no ponto, e sim porque a Receita Federal opôs uma resistência ilegítima a este crédito, né? Caracterizada a resistência ilegítima ao crédito por parte da Receita Federal, há uma súmula do STJ dizendo que há direito à correção monetária, né? Hoje equivalente ao juros Selic. Beleza? Então, é verdade. Se houver oposição ao creditamento, né, por conta de resistência ilegítima do fisco, a empresa tem direito à correção monetária desse crédito do IPI. Então, até agora, 1 e 3 estão corretos. Sabendo isso, já sabemos a resposta, né? Olha lá, se 1 e 3 estão corretos, só temos aqui a alternativa A. Mas vamos ver a quarta assertiva. A legislação tributária determina, em observância à não cumulatividade do tributo, que a entrada de insumos não onerados, seja por força de alíquota zero, não incidência, isenção ou imunidade, gera direito ao crédito de IPI na saída dos produtos industrializados. Está certo isso? Não! Isso está erradíssimo. A não cumulatividade é você poder creditar o IPI incidente na entrada porque você tem um IPI devido na saída. É só isso. Mais nada. Então, se você adquiriu sem IPI, seja alíquota zero, seja isenção, seja imunidade, você não tem crédito pela não cumulatividade. Beleza? Bom, vamos à segunda questão. Segunda questão é da CESP, Juiz Federal 2009. A respeito do crédito e do princípio da não cumulatividade do IPI, assinale a opção correta. Alternativa A. A indústria não pode creditar-se do valor do IPI relativo à energia elétrica consumida no processo de industrialização, por não se tratar de insumo ou matéria-prima que se incorpore à transformação do produto. Houve decisões judiciais exatamente nesse sentido. Porque é uma ideia, né, de que matéria-prima ou produto intermediário se incorpora ao produto fabricado, ou ao menos, no caso do produto intermediário, é consumido no processo de fabricação, mas não a energia elétrica. Então a jurisprudência pacificou esse entendimento, essa aqui é a nossa resposta, né? Então você guarda aí que não pode ter crédito de energia elétrica em processo produtivo. Agora, a impossibilidade de crédito de IPI na energia elétrica já sairia por um raciocínio muito mais simples. Energia elétrica não tem IPI. Se energia elétrica não tem IPI, não tem direito de crédito, ponto final. Ok? Porque você lembra do princípio da não cumulatividade? Para ter crédito, você tem que ter um IPI incidente na entrada. Se você adquire energia elétrica, os únicos impostos que podem incidir sobre energia elétrica é imposto de importação, exportação e ICMS. O IPI não pode ter uma imunidade. Então, como que eu vou comprar algo com imunidade e vou registrar crédito? Não faz sentido. Compreende? Ok. Vamos ver as demais. Se uma indústria utilizar no processo de industrialização diversos bens onerados pelo IPI, sobre os quais incidem diferentes alíquotas, quando da saída do produto dessa indústria, deverá ser utilizada a alíquota média, objetivando cumprir o princípio da não cumulatividade. Faz sentido isso? Não. Os créditos do IPI são registrados de acordo com os IPIs incidentes na entrada. E veja, você já registra o crédito desde o momento da entrada. Você não espera a saída para registrar o crédito. Se você comprou insumos e tem expectativa que vai fabricar um produto, que vai ter uma saída tributada pelo IPI, você já registra o crédito desde a entrada. Então tem nada de alíquota média. A alíquota média não faz sentido nenhum. Legal? Alternativa C. Em razão da seletividade e essencialidade do produto, é que poderá o industrial creditar-se do IPI referente aos insumos adquiridos com alíquota zero. Pode-se creditar quando compra com alíquota zero por seletividade? Não faz sentido nenhum. Havia alguma discussão de creditamento com alíquota zero por conta da não cumulatividade. Pensando na não cumulatividade como uma tributação de valor agregado. Essa tese não colou. Nós temos apenas uma exceção, que você já conhece, se você assistiu o curso de teoria,
que é permitido o crédito de IPI nas aquisições de insumos fabricados aonde? Na Zona Franca de Manaus. Só neste caso. Legal? Não tem nada a ver de seletividade e essencialidade aí. Alternativa D, a indústria pode creditar-se do IPI pago na aquisição de materiais do ativo permanente para fazer face ao princípio constitucional da não cumulatividade. Nunca, né? Porque na não cumulatividade você tem que ter uma saída tributada para poder ter crédito. O bem do ativo fixo você não vai sair com ele, então você não vai ter débito na saída para poder ter crédito na aquisição. Por isso que a Constituição diz que lei deve reduzir o impacto do IPI na aquisição de bens do ativo fixo. Legal? Por fim, alternativa E, não gera direito de crédito do IPI o valor do tributo incidente sobre embalagens recebidas para emprego, industrialização e acondicionamento. Não faria sentido, né? Quando a gente fala de insumos na industrialização, nós pensamos em matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem. Então, materiais de embalagem dão direito de crédito, pois são insumos utilizados no processo de fabricação do produto. Muito bem. Terceira questão, da ESAF 2012, analista do MIDIC. Ao dispor sobre o IPI, a Constituição Federal previu que ele terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo seu contribuinte na forma da lei. Sobre o tema, é incorreto afirmar que, veja, nós vamos procurar uma assertiva errada, incorreta. Eu te oriento para a sua prova. Sempre que você vê sinal errado, incorreto, você grifa, entendeu? Para chamar a sua atenção do que você está procurando. Tranquilo? Vamos lá. Alternativa A. Caberá à lei ordinária federal estabelecer os critérios para a diminuição do impacto do IPI na aquisição de bens de capital. É isso? Sim. A Constituição fala que cabe à lei reduzir o impacto do IPI na aquisição de bens de capital. Que lei que é essa? Lei ordinária federal. Porque a União é que tem a competência tributária em relação ao IPI. Alternativa B. Tal diminuição poderá se dar mediante autorização para a apropriação de crédito relativo ao IPI incidente na operação e sua utilização na compensação com o devido pela empresa adquirente em outras operações ou seu ressarcimento. Como a lei vai reduzir esse impacto, é um tema da lei. Pode permitir o crédito, não vai ser da não cumulatividade, é um outro crédito. Legal? Pode permitir que receba dinheiro. O céu é o limite, né? Desde que respeite, né, essa redução do impacto, seja limitada ao IPI incidente na fabricação da máquina, né, do bem do ativo fixo. Alternativa C. Tal diminuição poderá se dar mediante o estabelecimento de critérios a serem observados pelo Executivo na redução das alíquotas relativas a operações com tais bens. Então, a lei pode dizer que o Executivo vai ter limites diferentes, né, em relação às alíquotas do IPI para os bens do ativo fixo, de forma a manter essas alíquotas bem baixas, porque as alíquotas baixas já naturalmente reduzem o impacto do IPI em relação à aquisição destes bens. Então, até aqui, perfeito. Alternativa D. Referido dispositivo constitucional é auto-aplicável, no sentido de que tem a eficácia imediata de impedir a validade de lei ou ato normativo que atue em sentido contrário, aumentando o impacto do IPI na aquisição de bens de capital. Quando a gente fala-se de uma mínima eficácia em situações desse tipo, mas não dá para falar que é auto-aplicável. Porque enquanto não tem a lei, eu não consigo ter a redução desse efeito, beleza? Então essa resposta, né, nós temos aí o nosso gabarito, né? Não dá para dizer que esse dispositivo seria auto-aplicável. Porque senão todos seriam auto-aplicáveis, a gente não faria sentido separar em aplicável e auto-aplicável. Lógico, toda norma, ainda que não seja imediatamente aplicável, ela impede normas em sentido contrário. Isso é fato, é o mínimo de eficácia. Mas não dá para falar que é auto-aplicável numa situação dessa. Ok? Alternativa E, o referido dispositivo não ampara o reconhecimento do direito à imunidade de tais operações. Lógico que não. Não é imunidade. O que a Constituição diz é que a lei reduzirá o impacto. Não pode alguém comprar uma máquina e falar, opa, não quero IPI, porque eu tenho uma imunidade. A Constituição não disse isso. Falou apenas que lei
deve reduzir o impacto do IPI na aquisição de bens de capital. Legal? Questão interessante, questão do nível assim mais profundo, né, pessoal? Vamos lá, mais uma questão da ESAF, agora auditor fiscal de Campo Grande 2014. A PJ Primária Limitada requereu administrativamente à Receita Federal do Brasil autorização para aproveitar em sua escrita fiscal do IPI os créditos escriturais da PJ Terceiro Limitada, que expressamente manifestou o seu intento de transferi-los à requerente. O pleito de primária foi deferido por órgão administrativo singular da estrutura da Receita. Por conta disso, primária aproveitou em sua própria escrita fiscal R$300 mil correspondentes aos créditos escriturais de terceiro, compensando tal montante com os débitos escriturais de IPI. O resultado prático foi o recolhimento, por primária limitada, de IPI de R$300 mil inferior àquele que seria devido, se não fosse o aproveitamento dos créditos escriturais de terceiro limitado. 2 anos depois daquela autorização, a Receita revê e reformula a decisão anterior. Exige, por decorrência, que primária limitada recolha os R$300 mil pagos ao menor, acrescidos de multa e juros de mora. Sabendo que realmente foi equivocada a decisão inicial que deferiu o pedido, o pleito administrativo de primária, assinale a alternativa correta. Veja, primária vai ter que pagar o tributo? Vai, porque aquele crédito ela não podia usar. Ela tem alguma culpa do que aconteceu? Nada, o erro foi da Receita Federal. Então não faz sentido nenhum, que essa empresa tenha que pagar multa sobre essa situação. Não faz sentido. Legal? Agora, e os juros de mora? A questão dos juros de mora é polêmica, porque os juros de mora não é uma penalidade. Legal? Os juros de mora é apenas você remunerar o fisco pelo fisco ter ficado sem o dinheiro. Juros de mora é isso. Então você ficou com o dinheiro, você teve esse rendimento. Tem que passar o rendimento para o fisco, que o dinheiro devia estar com o fisco desde lá de trás. Agora a ESAF, nessa questão aqui, aplicou uma lógica do CTN, que é relativamente polêmica, de entender que essa decisão administrativa, que reconheceu o direito ao creditamento pela empresa, que essa decisão seria uma norma que se incluiria lá no artigo 100 do CTN, uma norma complementar da legislação tributária. Se você olhar o artigo 100 do CTN, lá em seu parágrafo único, o artigo 100 diz que o respeito às normas complementares afasta a correção monetária da base de cálculo do tributo e imposição de multas e juros. Legal? E, portanto, a ESAF entendeu aqui, isso é muito importante para a sua prova, que é a primária, já que ela não teve culpa de nada, que ela teria que recolher os 300 mil, mas sem multa e sem juros, já que o erro foi do fisco. Então, aplicou-se aqui o artigo 100, parágrafo único, no Código Tributário Nacional. É um posicionamento polêmico que a ESAF prestigiou nessa questão, mas você tem que saber aí para a sua prova. Legal? Vamos. A próxima questão é uma questão autoral. A Constituição Federal determina que o IPI deve ser não cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação, com o montante cobrado nas anteriores. Em decorrência deste princípio constitucional, podemos dizer que não existe direito ao creditamento em qual operação? Então vamos lá. Lembrando, pela não cumulatividade, para você ter crédito, você tem que ter uma operação tributada com débito na saída. É isso. Legal? Então vamos lá. Se eu adquiro motores e monto veículos, sou uma indústria automobilística, eu tenho direito de crédito dos motores? Em princípio, sim. Porque veículos são produtos tributados pelo IPI. Então, quando eu adquiro motor, eu tenho crédito, já que o produto que eu vou fabricar vai sair com débito. Legal? Alternativa B. Eu adquiro tornos e vou utilizar esses tornos na fabricação de peças em uma indústria de autopeças. As peças serão tributadas? Sim. Mas o torno comprado vai sair tributado? A resposta é não.
O torno é um bem do ativo fixo, e você já sabe que a Constituição Federal disse que, em relação à aquisição de bens do ativo fixo, a lei deve reduzir o impacto do IPI na aquisição desses bens. Legal? Legal? Então, pela não cumulatividade, não há direito ao crédito na aquisição de bens do ativo fixo. Tornos são máquinas. Legal? Tem o direito de crédito em papelão, que eu vou usar para fazer caixa de papelão? Sim, porque caixa de papelão é um produto industrializado, que em princípio vai ter débito de IPI. Legal? Vinhos em tonel, que serão acondicionados em garrafas e comercializados para supermercados, dá direito de crédito? Sim, porque acondicionamento é uma modalidade de industrialização. Então, esses vinhos acondicionados vão sair do estabelecimento do contribuinte com o IPI devido. Por fim, pneus usados, que serão recauchutados e comercializados para um grande varejista. A recauchutagem de pneus, para colocar os pneus no mercado, é uma operação tributada pelo IPI? A resposta é sim. Ok, beleza? Seguimos. Vamos à questão 6, uma questão também autoral, para pegar alguns pontinhos importantes aí para você em relação ao IPI. Vamos lá. Um comerciante atacadista de brinquedos situado em São Paulo realiza, no mês de janeiro de 2015, a importação de 1.000 bonecas da China. No desembaraço aduaneiro, houve a incidência do IPI, né, alíquota de 10%, imposto de importação, alíquota de 10%, e o IPI com alíquota de 20 e 22 mil. No mesmo mês em que é realizada a importação, o comerciante vende todas as bonecas importadas para um varejista que está no Rio e realiza a entrega. O preço de venda no varejo foi de 300, já incluído o ICMS e o frete. Nós já vimos esse enunciado, mas para ver o valor da fatura. Agora nós vamos usar o mesmo enunciado, só que para outro propósito. Segue aqui comigo. Supondo que o atacadista tenha realizado no mês de janeiro de 2015 apenas essas operações que estão no enunciado, qual é o valor do IPI a ser recolhido? Né? Então eu vou ter o desembaraço aduaneiro, foi pago o IPI. Vou ter uma operação no mercado interno, tenho direito de crédito do IPI do desembaraço. Então, qual o valor que eu vou ter que pagar? O IPI da saída menos o IPI do desembaraço. Então, vamos lá. Veja. Se pagou um IPI de 22 mil lá no desembaraço aduaneiro. E haverá um IPI de 60 mil na saída. Porque as bonecas foram vendidas por 300 mil reais, já está o ICMS no preço, obviamente, porque o ICMS está no preço da mercadoria, já está o frete, então a base de cálculo é os 300 mil, legal? Vem aqui comigo, e a alíquota a gente já tira os 20%, porque é a mesma alíquota lá do desembaraço, já falei isso para você, né? A alíquota do IPI no mercado interno é a mesma do desembaraço. Portanto, aqui é tranquilo, né? Qual é o valor que tem que ser recolhido? Vamos lá, ó. Qual é o valor que tem que ser recolhido? 38 mil. Por que 38 mil, professor? É só a gente voltar aqui. Por que 38 mil? Eu tenho 60 mil de débito na saída e 22 mil de crédito. 60 mil menos 22 mil. Chegamos aqui no 38 mil. A nossa resposta é a alternativa D de dado. Seguimos. Agora a gente vai usar esse enunciado para as questões 7 a 9. Legal? E ainda teremos a 10ª questão para a gente fechar essa aula. Vamos lá. Uma indústria catarinense realiza a aquisição de matérias-primas para a fabricação de tintas. A nota fiscal de aquisição desses insumos contém as seguintes informações. Valor da matéria-prima 50 mil, ICMS 9, esse ICMS já está dentro dos 50, o ICMS está no preço, e o IPI de 5, o IPI é por fora, hein? Então o IPI de 10%. Se perguntasse aqui o valor da fatura, o valor que vai ser cobrado do cliente, quanto seria? 55 mil. O valor da mercadoria mais o IPI. Continuamos. A indústria realizou o devido creditamento no livro de apuração do IPI. Após a produção de 100 litros de tintas com tais matérias-primas, o dono da indústria resolve aplicar 20 litros para renovar a pintura de suas instalações industriais.
Na hora que você usa uma parte da sua produção para consumo próprio, você perde direito de crédito do IPI relativo à aquisição dos insumos utilizados no produto que você usou. Tranquilo? E é feito meio por uma porcentagem, né? Aqui nós vimos, ó, usou 20%, né? Fabricou 100 litros e usou 20 litros para renovar a pintura. Então vai perder 20% lá do crédito. Os demais 80 litros são regularmente vendidos para um estabelecimento atacadista paranaense após muita negociação, sendo concedido um desconto incondicional nos seguintes termos. Valor das tintas, 100 mil. Desconto incondicional, 10 mil. ICMS, 11 mil. Legal? E aqui não coloquei de propósito o IPI para você. Beleza? Vai ter IPI, né? Foi fabricação de tinta. Beleza. Nessa operação de venda, o vendedor ainda cobrou mais 2 mil a título de frete. Portanto, né, vai ser 100 mil menos 10 do desconto, 90, mais 2 mil de frete, mais o IPI, que nós vamos calcular. Suponha que todas as operações descritas acima ocorreram no mesmo mês e que a alíquota do IPI incidente na saída de tintas do estabelecimento é de 30%. Aí vamos. O valor do IPI incidente na venda, nos termos da jurisprudência do Supremo, então vamos lá. Pela jurisprudência do Supremo, o desconto incondicional tem que ser abatido. E o frete não entra na conta. Beleza? Guarda isso. O Supremo, desconto incondicional tem que ser abatido e o frete também não entra na base de cálculo do IPI. Então vamos ver aqui como que fica na visão do Supremo Tribunal Federal, né? O valor bruto da venda é 100 mil. Menos o desconto incondicional, 10 mil. O frete fica fora, já que o Supremo entende que o frete não entra na conta. A base de cálculo do IPI, 90 mil. O IPI, 27 mil. 30% de 90, 27. Então seria cobrado do cliente 90 mil, mais 2 mil de frete, 92, mais 27. Legal? O IPI também é cobrado na fatura. Tranquilo? Muito bem. Então, pela jurisprudência do STF, 27 mil de IPI devido na saída. Agora, e nos estritos termos do RIP? Pelo RIP, hoje, desconto incondicional vai ser descontado, vai sair da base de cálculo. Por quê? O dispositivo do RIP, que falava que o desconto incondicional, né, não afetava a base de cálculo do IPI, está com a sua aplicação suspensa pelo Senado. Então aquele dispositivo não vale. Então o desconto incondicional vai poder ser descontado, vai ser 100 mil menos 10 mil. Só que no RIP se diz que o frete entra na base de cálculo do IPI. Então aqui eu vou ter que colocar o frete na base de cálculo, né? O frete que a gente não usou no outro, veja. Olha lá, valor bruto da venda 100, menos desconto incondicional 10, o valor da operação propriamente dita 90, mais o frete de 2 mil. E aí a base de cálculo do IPI ficou de 92 mil. Portanto, o IPI, que é 30%, vai ser 30% de 92 mil. Portanto, o IPI vai corresponder a 27.600. Percebeu que é a diferença entre a base de cálculo do Supremo e a base de cálculo do RIP foi o frete. Porque o desconto incondicional hoje, que o RIP não deixava descontar, hoje está com exigibilidade suspensa, né? Então pode descontar o desconto incondicional da base de cálculo do IPI, inclusive pelo RIP. Bom, questão 9. O valor do IPI a recolher adotado da jurisprudência do Supremo é qual? Então vamos voltar aqui, ó. Pelo Supremo, o valor devido é 27. Então vai ser 27 mil menos o crédito. Qual foi o crédito? 5 mil. Mas 20% do que foi produzido foi consumido, ou seja, não deu uma saída tributária. Então eu tenho que perder uma parte do crédito. Então, em vez de ter 5 mil de crédito, eu vou ter apenas 4 mil de crédito. Vejam, ó, 27 mil é o devido pelo Supremo. Olha a conta. O devido é 27 mil. 90 mil vezes os 30%. O crédito não é 5 mil inteiro, não. Por quê? Porque 20% foi consumido. Então, o crédito vai ser só de 80% sobre 5 mil. O crédito vai ser de 4 mil. E, portanto, o IPI a recolher vai ser de 23 mil.
Percebam que na hora que eu consumo algo que eu fabriquei, eu perco o direito de crédito. Tranquilo? Beleza? Vamos à última questão dessa nossa aula, também uma questão autoral. Uma indústria adquiriu insumos para a fabricação de papel. O IPI destacado na nota fiscal de aquisição foi de 6 mil. Após a realização da industrialização, 50% da produção foi exportada. 30% da produção foi destinada para uma indústria gráfica detentora de registro especial para realizar operações com papel imune. E os outros 20% da produção foram vendidos como folhas de sulfite para impressoras com alíquota zero de IPI. O direito de crédito de IPI dessa indústria, primeiro, fundado unicamente nas expressas disposições constitucionais. Ou 2, considerando-se todos os créditos permitidos na legislação do IPI, é respectivamente de quanto? Veja, a Constituição permite o crédito de não cumulatividade. Se tiver débito, tem crédito. Para ter o crédito, tem que ter débito na saída ou exportação. Só isso. Na questão, nós temos alguma exportação? Temos. Temos uma exportação aí de 50% da produção. Então, pela Constituição, a empresa teria direito a 3 mil de crédito, 50% de 6 mil. É isso que a empresa teria direito. Agora, a questão também pergunta, e usando todos os créditos? Além da Constituição, que tem a não cumulatividade e exportação, e usando os demais créditos? E aí? Aí a gente vem aqui. Então, a exportação já está resolvida. Quando sai o papel para uma gráfica que tem um registro especial para operar com papel imune, ou seja, eu dou uma saída imune dentro do mercado nacional, não tem previsão de manter crédito. Ok? Na saída imune dentro do território nacional não tem previsão de manter crédito. Se eu dou uma saída imune por conta de exportação, aí eu mantenho o crédito por causa da Constituição. Legal? Então não vai ter direito de crédito aí na venda, esses 30%, né? Na venda aí para a gráfica, né? Detentora do registro especial. E os 20% que vendeu como folha de sulfite para impressora com alíquota zero. Saída com alíquota zero dá direito de crédito, sim, desde 1999. É a Lei 9779 de 1999. Desses 20% vai dar crédito também. Então, de acordo com a lei, eu vou ter os 50% que dá 3 mil e mais os 20% que dá 1.200. Somando os dois, 4.200. Portanto, a resposta da questão é a alternativa E. Auditor Fiscal da Receita Federal 2012. Assinale a opção incorreta. Alternativa A. As isenções do IPI, salvo disposição expressa de lei, referem-se ao produto e não ao contribuinte ou adquirente. Uma grande verdade. Porque o IPI é um tributo que incide sobre um produto, uma operação mais realizada sobre um produto. Não é importante a qualidade pessoal de quem está fazendo a operação. Então, natural, quando você não tem um tributo, que a condição pessoal não é relevante, que os benefícios fiscais sejam concedidos de forma objetiva e não subjetiva. Legal? Agora veja, esta é a regra. Isso está assim lá no regulamento do IPI. Em regra, as isenções são objetivas. Veja um ponto. Acompanhe aqui comigo. Olha lá, as isenções, salvo disposição expressa de lei, referem-se ao produto e não ao contribuinte. Ou seja, né, quando a gente está pensando em um benefício fiscal do IPI, em regra, o benefício vai ser de alguma coisa e não de uma pessoa. Mas existem vários benefícios que são subjetivos, como, por exemplo, a isenção do IPI de taxista, a isenção do IPI de deficiente físico, ok? Mas, em regra, as isenções são objetivas, isso está correto. Então, não se refere ao produto e nem ao contribuinte, refere-se ao produto e não ao contribuinte ou adquirente. Alternativa B. A isenção do IPI, quando possuir caráter subjetivo, só exclui o crédito tributário
quando o seu titular estiver na situação de contribuinte ou responsável. Isso é muito importante você entender. A isenção do IPI é um benefício, em regra, concedido para o produto e não para a pessoa. Além disso, a isenção do IPI, quando concedida em caráter subjetivo, é concedida em caráter subjetivo para o sujeito passivo e não para nenhum terceiro. Isso é importante porque, se você lembrar lá da imunidade, tem uma súmula do Supremo que guarda mais ou menos essa ideia. O que diz a súmula do Supremo? A imunidade concedida ao comprador não se estende ao vendedor. Legal? Os benefícios fiscais, quando concedidos, eles são concedidos em caráter subjetivo para o sujeito passivo e não para um terceiro que o sujeito passivo mantenha a relação. Tranquilo? Seguimos. Se a isenção do IPI estiver condicionada à destinação do produto e a este for dado destino diverso do previsto, estará o responsável pelo fato sujeito ao pagamento do imposto e da penalidade aplicável. Bom, isso está escrito no regulamento com todas as letras. Mas você não pode se esquecer que quando há o desvio de finalidade, então um produto que teve um benefício fiscal do IPI, em função de uma destinação, quando essa destinação é desviada, quando ocorre o desvio de finalidade, o desvio de destinação, o regulamento pensa em 3 situações padrão. Vamos lembrar quais são elas? Se o desvio de destinação é até 1 ano, você presume má-fé de quem fez esse desvio de destinação, portanto você cobra o IPI devido do lado de trás, multa e juros. Beleza? Se o desvio de destinação acontecer entre 1 e 3 anos, lá do fato gerador, você permite a chamada denúncia espontânea, né? Então aí, antes de desviar a destinação, o sujeito passivo pode ir ao fisco e falar, olha, eu vou desviar a destinação deste produto e eu quero recolher o IPI e ficar tudo bonitinho. Se você faz isso espontaneamente, você paga o IPI, mas não paga a multa. Legal? A multa é afastada. Se o desvio de destinação for com mais do que 3 anos, aí você não paga nada, nem o IPI, nem a multa, exceto se o fisco conseguir provar a fraude. Ok, beleza? Mas veja que a questão não entrou em todo esse detalhamento, ela pôs a norma mais geral, né? A norma mais geral é, se a isenção é condicionada à destinação e for dado destino diverso, o responsável é que vai ter que fazer o pagamento. Verdade, é que nem sempre será devido, né? O tributo. Bom, alternativa D. Os produtos desembaraçados como bagagem só poderão ser depositados para fins comerciais ou expostos à venda após comunicação obrigatória à Receita Federal para fins de controle do pagamento posterior do IPI. É verdade isso? Não. Quando você traz um bem como bagagem, você não pode expor esse bem à venda, salvo se você comunicar à Receita Federal o seu interesse de colocar o bem à venda, colocar o bem na economia nacional, e neste caso, você tem que pagar o IPI previamente. Não é um pagamento posterior, é um pagamento prévio. Veja o que diz a alternativa, né? Após comunicação obrigatória à Receita para fins de controle do pagamento posterior do IPI, não é pagamento posterior, é pagamento prévio. Última alternativa, alternativa E, o titular da isenção do IPI poderá renunciar ao benefício, devendo comunicar o fato à unidade da Receita Federal de sua jurisdição. A isenção, às vezes, pode não ser boa para o contribuinte. Você fala, mas como, professor? Vai ser bom ter que pagar tributo? Depende. Se a isenção é concedida no meio da cadeia produtiva, se a isenção é concedida a um insumo, na hora que você dá essa isenção, você quebra a cadeia de creditamento. E aí o contribuinte pode falar, eu não quero essa isenção. Eu quero passar crédito para quem está comprando de mim. Compreende? E normalmente essas isenções que podem ser renunciadas, são isenções objetivas, isenções do produto. Legal? Não isenções subjetivas, isenções objetivas. Isenções do produto. Aí você comunica à Receita Federal, você não vai fazer o gozo da isenção e vai poder conseguir passar o crédito na cadeia produtiva. Legal? Vamos à segunda questão.
Segunda questão também caiu, prova da Receita Federal, Auditor Fiscal 2012. De acordo com a legislação tributária sobre o IPI, assinale a opção correta. Alternativa A. As bebidas alcoólicas, os produtos de perfumaria ou tocador e as preparações cosméticas industrializadas na Zona Franca de Manaus, com utilização de matérias-primas da fauna e flora regionais, em conformidade com o processo produtivo básico, PPB, por estabelecimento com projeto aprovado pelo Conselho de Administração da SUFRAMA, são isentos do IPI quando destinados à comercialização em qualquer ponto do território nacional. Vamos lembrar, né? Quais são os benefícios fiscais da Zona Franca no IPI? Na Zona Franca você pode importar com suspensão do IPI que vira isenção. Você pode comprar insumos no mercado interno que entram na zona, saem com suspensão, entram na Zona Franca com isenção. Se o produto for industrializado na Zona Franca e consumido na Zona Franca, tem isenção. Se ele for industrializado na Zona Franca e mandado para qualquer outro ponto do território nacional, só vai ter direito à isenção se o processo de fabricação for um processo de fabricação substantivo. Por isso que você apresenta um projeto lá para a SUFRAMA dar um carimbo e falar, aqui tem uma industrialização relevante. Porque a ideia é que você tivesse uma geração de riqueza na região da Amazônia, um adensamento populacional, até para garantir a soberania do nosso país. Ok? Então a ideia que está por trás é essa. Então você não quer uma indústria que não agregue valor nenhum. Beleza? Agora, nem todos os produtos gozam dos benefícios da Zona Franca de Manaus. E aí é que essa assertiva vai estar errada. Bebida alcoólica está fora dos benefícios da Zona Franca de Manaus. Então essa questão está errada por conta das bebidas alcoólicas e dos produtos de perfumaria ou tocador, mas nesse caso, né, como usa matéria-prima, né, regional, aí excepcionalmente, então cosmético e tocador está fora. Mas se usar matéria-prima regional, da fauna e flora regional, vamos então desmatar tudo, né, para usar isso, aí tem direito ao benefício da Zona Franca. Então, o que mata essa alternativa A são as bebidas alcoólicas. Bebida alcoólica está fora da Zona Franca. Assim como automóveis de passageiros estão fora, armas e munições estão fora. Legal? Coisa que paga bastante IPI. Legal? Cigarro está fora. Tranquilo? Alternativa B. Os produtos industrializados na Zona Franca de Manaus destinados ao seu consumo interno não são isentos de IPI? São sim. O que eu falei para você? A Zona Franca tem importação de produtos, com suspensão do IPI, que vira isenção quando entra na Zona Franca. Pode comprar insumos de qualquer lugar do país, sai com suspensão, chega na Zona Franca, se converte em isenção. Os insumos utilizados pelas indústrias da Zona Franca para fazer produtos para a Zona Franca de Manaus tem isenção do IPI, é certo, né? Armas e munições, automóvel de passageiros, aquilo que eu falei, os produtos que estão fora. Mas quando você industrializa dentro da Zona Franca e vende na Zona Franca, não precisa do PPB aprovado pela SUFRAMA. O PPB aprovado pela SUFRAMA é só para você gozar da isenção quando você fabrica na Zona Franca e manda o produto para qualquer outro ponto do território nacional. Se você fabricar na Zona Franca e consumir na Zona Franca, não precisa de PPB. Tranquilo? Então aqui está errado, né? Que aqui está dizendo que se destinados ao consumo interno não tem isenção. Tem e nem precisa do PPB. Alternativa C. Os automóveis de passageiros de fabricação nacional que obedeçam às especificações previstas em lei são isentos do IPI quando adquiridos por pessoas portadoras de deficiência mental severa ou profunda ou autistas, desde que atendidos os requisitos previstos na legislação tributária. Existe essa isenção para aquisição de automóveis de passageiros? Sim. Legal? Ela vale para taxista e pessoas com deficiência física. É um tipo de isenção, né, condicionada, legal? E concedida em caráter individual. Então você tem que ir lá na Receita Federal, mostrar que você cumpre os requisitos para ter essa isenção, e são vários.
No caso de deficiente físico, você tem que provar a deficiência, tem que ter laudo médico, tem que ter capacidade econômica para comprar o carro. Se for taxista, tem que provar que vive disso. Legal? Tem vários requisitos. A Receita Federal, concordando com o gozo do seu benefício, te dá um documento esse que você leva na concessionária e a concessionária encomenda o seu carro lá da montadora sem o IPI com a isenção. Legal? E a gente está procurando, então, a alternativa correta, encontramos, né? Olha, é a alternativa C. Alternativa D. Os bens de informática destinados à coleta eletrônica de votos, fornecidos diretamente ao TSE, assim como os caixões funerários, são objeto de suspensão do IPI. Não! Nesse caso, nós temos isenção. Aí você fala, professor, mas é exatamente de sacanagem, né? Eu tenho que saber de cor todas as hipóteses de suspensão e isenção do IPI? Não! Você não precisa saber de todas as alternativas, você tem que saber só a alternativa correta, aquela que você tem que responder. Essa questão tinha esse ponto, essa alternativa D é super difícil. Mas a C não era, a C era fácil, você entende? É o tipo de questão que você não pode errar. Por isso que eu te oriento a fazer muitas questões. Para você pegar o jeitão de fazer as provas. Legal? Isso aí faz toda a diferença para a sua aprovação. Alternativa E, a isenção de IPI sobre hidrocarbonetos, assim entendidos os derivados do petróleo, resultantes da sua transformação, mediante processos genericamente denominados refino ou refinação. É isenção? Não, esse caso é de imunidade. Está lá na Constituição Federal que sobre petróleo e seus derivados não haverá incidência de nenhum imposto, exceto imposto de importação, exportação e ICMS. Portanto, tem imunidade em relação ao IPI. Nós vimos em outra aula de exercício, né, que uma refinaria de petróleo não é um estabelecimento industrial, porque todos os produtos fabricados pela refinaria de petróleo têm imunidade em relação ao IPI. Ok? Bom, vamos à terceira questão. Analista tributário da Receita Federal, 2012. Sobre as disposições constitucionais relativas aos tributos incidentes sobre comércio exterior e sobre a Zona Franca de Manaus, assinale a opção correta. Alternativa A. Ao dispor sobre o imposto de importação, o artigo 153, inciso 1 da Constituição Federal, reza que compete à União instituir impostos sobre importação de bens estrangeiros. Veja, não é imposto de importação sobre bens estrangeiros, né? O imposto de importação, ele não depende de onde a mercadoria ou o produto foi fabricado. É vindos do exterior para o Brasil, ok? Então não é correto você falar, né, que o 153.1, que a União tem imposto sobre a importação. Primeiro que ela fala imposto sobre a importação, né? E a importação, em princípio, é de produtos, né? Produtos que estão vindo de fora do Brasil para o nosso país. Alternativa B. O IPI incide sobre mercadorias industrializadas destinadas ao exterior. Está certo isso? Lógico que não. Você já sabe que as exportações de mercadorias, né, e os produtos industrializados são mercadorias, gozam de imunidade tributária em relação a todos os impostos, exceto o imposto de exportação, que é um imposto regulatório. Quando a gente fala, né, da exportação, você tem que lembrar lá do ICMS. O ICMS, na Constituição de 88, tinha imunidade na exportação, exceto dos produtos semi-elaborados definidos em lei complementar. Legal? Então a ideia era ter imunidade do ICMS só se o produto fosse industrializado. Se fosse um semi-elaborado, lógico que incluídos in natura também, não ia ter imunidade. A ideia é, não vamos exportar ferro não, minério de ferro. Vamos exportar barra de aço. Essa era a ideia. Depois mudou-se a Constituição para dizer que essa imunidade abrange qualquer exportação. Legal? Para o IPI sempre abrangeu, até porque IPI estamos falando de produtos industrializados, ou seja, de produtos que têm valor agregado maior. Alternativa C. Com o objetivo de fomentar as exportações, a Constituição Federal atribui, excepcionalmente, aos estados e ao DF
a competência para exonerar os contribuintes do imposto de exportação. Pessoal, a Constituição fala, cada macaco no seu galho. Cada ente político cuida dos seus tributos. É vedada a invasão de competência. A Constituição Federal acaba tratando de um ponto disso ao falar das isenções, né? As isenções de tributos somente podem ser dadas por quem tem a competência tributária para legislar sobre o tributo. É vedada a concessão das chamadas isenções heterônomas. Beleza? Então não existe. Com o objetivo de fomentar a exportação, permitir que estados, né? Olha aqui a questão, que estados e DF possam exonerar os contribuintes do imposto de exportação. O imposto de exportação tem um caráter regulatório. É só para situações muito excepcionais, notadamente de desabastecimento. Aí eu vou deixar os estados e o DF reduzirem, se a União acha que é cabível o imposto de exportação, não faria sentido. Beleza? Vamos à alternativa D. O artigo 40 do ADCT manteve a Zona Franca de Manaus com suas características de área de livre comércio, de exportação e importação e de incentivos fiscais, pelo prazo de 25 anos a partir da promulgação da Constituição Federal. É verdade isso? Sim. A Zona Franca de Manaus, pasmem, tem sede constitucional no ordenamento jurídico brasileiro. A Zona Franca de Manaus é prevista na Constituição Federal, lá no ADCT. Por isso que mexer na Zona Franca de Manaus é muito difícil. Essa questão aqui é uma questão relativamente complicada. Por quê? Vem aqui comigo. Porque ela fala aqui desse prazo de 25 anos, né? Lá no ADCT. E é verdade, né? Esse prazo é verdade. O artigo 40 lá do ADCT manteve a Zona Franca de Manaus por mais 25 anos. Esse prazo já foi prorrogado, né? Mas originalmente era esse prazo. Lá com a emenda constitucional 42 de 2003, esse prazo de 25 anos, que hoje já estaria até expirado, né? Expirava em 2013, né? 88 mais 25, né? Expirava em 2013. Esse prazo foi estendido e a questão fala em 15 anos. E, na realidade, essa extensão de prazo foi de 10 anos. Essa questão é uma questão chata, né? Porque essa questão de prazo realmente é uma questão, assim, ruim. Mas eu queria que, pelo menos nessa questão, você ficasse entre D e E. Se você conseguir nas questões da sua prova ficar entre duas, assim, você está indo super bem. Porque muitas você vai saber com certeza e nas outras, pelo menos, você está com 50% de chance de acertar. Legal? Essa aqui é uma questão desse tipo. Saber que a prorrogação era por 25 anos, que depois foi mais 10, não foi mais 15, isso aí é muito difícil de, na hora da prova, você ter o conhecimento. Certo? Vamos à questão número 4, também da ESAF, auditor fiscal. Sobre o IPI, julgue os itens abaixo, classificando-os como corretos ou errados. Em seguida, escolha a opção adequada às suas respostas. Primeira assertiva, a Secretaria da Receita Federal do Brasil, RFB, é autorizada a adequar a TIP em decorrência de alterações promovidas na nomenclatura comum do Mercosul, né, a NCM, pela CAMEX. É importante fazer essa alteração na TIP? Lógico, porque a TIP é feita em cima, né, em cima da nomenclatura internacional, da NCM. Então, se muda a NCM, tem que mudar a TIP. Mas segue aqui comigo, porque senão fica descasado, não fica legal. Né? Então, a Receita seria autorizada a adequar a TIP em decorrência de alterações promovidas na nomenclatura comum do Mercosul pela CAMEX, caso as alterações promovidas pela CAMEX impliquem necessidade de adequação de alíquotas na TIP pela Receita. Opa! É a Receita que define alíquotas do IPI na TIP? Não! As alíquotas do IPI são definidas pelo chefe do executivo num decreto. A TIP é um decreto. Então, o que a Receita pode fazer é só ajeitar a TIP para ficar de acordo com a NCM, mas nunca mexer nas alíquotas, fazer compatibilização de alíquotas, porque nesse caso, a Receita Federal estaria exercendo uma competência que ela não tem. A competência para definir as alíquotas do IPI é do chefe do Poder Executivo. Legal? Então, essa primeira aqui, assertiva, não está correta. Segunda assertiva,
A empresa comercial exportadora que adquirir produtos industrializados com fim específico de exportação é obrigada ao pagamento do IPI suspenso na saída dos produtos do estabelecimento industrial, caso referidos produtos venham a ser destruídos, furtados ou roubados. Veja, quando alguém fabrica um produto e vende para a comercial exportadora, não está exportando, porque a comercial exportadora está no Brasil. Mas a incidência do IPI, o pagamento do IPI nessa operação ia acabar encarecendo a exportação. O que diz a nossa lei? Que você pode vender com o IPI suspenso. Qual é a obrigação que a comercial exportadora tem? Exportar em até 180 dias. Se ela exportar em até 180 dias, está tudo resolvido. Beleza? Agora, se ela não exportar em até 180 dias, se ela revender no mercado interno, ou se ela tiver o produto roubado, furtado ou destruído, concorda que não vai entrar divisas para o país? Porque não foi feita a exportação que se esperava? Se não vai entrar divisas para o país, não faz sentido deixar de cobrar aquele IPI. Aí aquele IPI suspenso lá no industrial se torna exigível. E exigível de quem? Da comercial exportadora. Beleza? Que é o que está dizendo aqui, né? A comercial exportadora é obrigada a pagar o IPI suspenso na saída, né, do estabelecimento industrial, caso esses produtos venham a ser destruídos, furtados ou roubados. Terceira assertiva. De acordo com as regras gerais para a interpretação de classificação de produtos na TIP, a classificação de um produto, quando misturado ou composto de mais de uma matéria, efetuar-se-á alternadamente por uma das seguintes regras, né? Primeiro ponto, as normas de interpretação lá do sistema harmonizado estabelecem uma regra que não é alternativa, ela é sequencial. Legal? Então já tem um problema aqui que está dizendo que seria alternadamente. De forma que parece que o contribuinte ou o fisco poderiam, né, escolher qualquer uma delas. E não é verdade isso. Além disso, na alternativa se colocou uma hipótese, né, de classificação fiscal totalmente absurda, que não está prevista em lugar nenhum. Segue aqui comigo. Falou então que seria alternadamente. Na posição em que tiver descrição mais específica, beleza. Na posição da matéria ou artigo que lhe conferir caráter essencial, beleza. Na posição que der lugar à aplicação da alíquota mais elevada, opa! Eu vou fazer a classificação fiscal de um produto pensando em alíquota mais elevada, isso não faz sentido. A alíquota é uma decorrência, a alíquota não muda a natureza do produto. Legal? Então essa terceira aqui assertiva está totalmente errada. Quarta assertiva. As normas complementares da tabela de incidência do IPI, nesta incluídas por decreto do Executivo, constituem elementos subsidiários de caráter fundamental para a correta interpretação do conteúdo das posições e subposições. Está perfeito isso, né? Da classificação dos produtos, mas não constitui instrumento hábil para interferir na tributação. Lógico que interfere na tributação. Na hora que eu tenho as normas complementares que me orientam como classificar os produtos adequadamente na TIP, é óbvio que isso impacta a tributação, porque dependendo da classificação fiscal do produto, eu vou chegar em uma alíquota tributável. Legal? Então vejam que tudo que nós vimos, né? A primeira assertiva estava errada, a segunda apenas está certa, a terceira está errada, a quarta está errada e, portanto, a nossa resposta é a alternativa B. Os itens 1, 3 e 4 estão errados. Bom, agora, para finalizar a nossa aula, nós vamos fazer uma questão aí da Getúlio Vargas, auditor fiscal de Angra dos Reis, tratando desse assunto, né, de isenção tributária do IPI. Olha lá, Alice Maria pretende ver reconhecido seu alegado direito à isenção do IPI por ser portadora de deficiência auditiva, surdez bilateral. Fundamenta seu alegado direito na Lei 8989 de 95 e alterações posteriores que dispõe, olha o que dispõe, as pessoas portadoras de deficiência física, visual, mental, severa ou profunda, ou autistas,
ainda que menores de 18 anos, poderão adquirir diretamente ou por intermédio de seu representante legal, com isenção de IPI, automóvel de passageiros. Então veja, né? Ela tem deficiência auditiva, ela tem uma surdez bilateral. Legal? E ela está querendo gozar do benefício tributário de adquirir um veículo sem pagar IPI, e a lei fala deficiência física, visual, mental severa ou profunda. Bom, surdez não é visual. Surdez não é deficiência mental. Legal? Agora, surdez pode ser qualificado como deficiência física? Esse era o X da questão. E a decisão dos tribunais reconhecendo para a deficiência física, para a deficiência física, que a surdez daria direito ao gozo deste benefício. E aí a alternativa A fala que seria juridicamente impossível, porque não teria previsão, né, nas hipóteses da lei. Veja, a lei fala de deficiência física. E aí vem uma questão de interpretação, né? Até onde vai deficiência física? O surdo é um deficiente físico? O surdo bilateral, né? Bilateral. O B fala que é juridicamente impossível, pois ela trata de forma distinta o deficiente visual e o auditivo. Não dá pra gente tirar isso daqui. Falou do visual, do auditivo não falou nada. Legal, mas são possibilidades, né? Vamos ver aqui como que a Getúlio Vargas resolveu isso, né? Olha o que disse a Getúlio Vargas, muito importante, com base em jurisprudência, deve ser acolhida com base no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, ou seja, entendendo que no dispositivo legal era possível vislumbrar esse princípio e se estender o conceito de deficiente físico para a surdez bilateral. Se a lei falasse apenas deficiente visual, mental severo e profundo, não ia dar para o surdo, porque você não pode ampliar o que está escrito na lei. Legal? Mas lá tinha a deficiência física. Beleza? Bom, eu espero que você tenha aproveitado muito essa aula e já te convido para a próxima. Um abraço, bons estudos e até mais. Fala galera, e aí? Gostaram da aula? Então não deixa de comentar, porque o AlphaCom quer saber a sua opinião. E detalhe, nós deixamos o material gratuito na descrição desse vídeo. É só clicar e baixar ele. Inscreva-se no canal para continuar recebendo nossas aulas grátis e estudar com quem mais aprova no Brasil. Valeu? Tamo junto!